é a segunda carta, é uma das cartas pastorais que ele vai dirigir aos pastores, no caso aqui Timóteo e o outro pastor Tito. E a condição em que o apóstolo Paulo se encontra quando ele escreve essa carta, a sua segunda carta a Timóteo, ele se encontra dentro de uma masmorra subterrânea, ele está preso, ele sabe que ele não vai mais sair de lá, ele vai ser morto por amor ao Evangelho. E aí a gente pode tirar algumas lições, porque o tema é o líder diante da chegada da morte. Então o apóstolo Paulo é um grande líder, um implantador de igrejas, um missionário, um evangelista. Era um homem que muitas pessoas se converteram através do ministério dele. Sendo que agora, como é que esse homem ele vai lidar com a chegada da sua morte? Então, a gente pode verificar, se os irmãos retornar alguns capítulos, olha o capítulo 1, do versículo 8. Olha o que ele diz para Timóteo, algumas palavras que ele vai falar para esse jovem pastor da igreja de Éfeso. Lê alguém, por favor, o capítulo 1, versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do evangelho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus. Então você vê a condição que ele estava? Ele estava encarcerado. Você vê, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim. Ou seja, o testemunho que eles davam a respeito de Cristo. E esse testemunho sobre Cristo o conduziu ele para onde? Para a prisão. Porque ele testemunhava, ele falava de Cristo. E por ele falar de Cristo Jesus, de falar do Evangelho, falar da fé, isso levou ele para onde? Para a cadeia. Porque muitos, naquele período, ou acabavam sendo presos, mortos, torturados, por causa do testemunho que eles davam sobre Cristo Jesus. Não o testemunho de si mesmo, do que Deus fez na vida, não. É o testemunho que eles davam sobre Cristo. Entende? É o testemunho que ele dava sobre Jesus. Fala sobre Cristo. Então, esse testemunho que ele dava sobre o Senhor Jesus o conduziu para a prisão. A fé dele, diante da perseguição, o conduziu à prisão. Agora, olha o capítulo 2, versículo 1. Mesmo entrando nessa prisão, nessa masmorra, olha as palavras que ele dá de incentivo para esse homem chamado Timóteo, que é esse pastor da igreja de Éfeso. Olha o que ele diz aí no versículo 1 do capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus. Entende? Olha só, como é que um homem que já está numa prisão não vai sair daquela masmorra fria, úmida, mas ele, tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele dá palavras para esse jovem pastor Timóteo, para que ele continue se fortificando na graça de Cristo. Um homem que não estava na prisão. Timóteo estava do lado de fora. Mas aí quem está do lado de dentro da cadeia é que está dando uma palavra para esse jovem pastor, para que ele se fortalecesse em Cristo Jesus. Tá? Então, é uma coisa que nós podemos observar, é que Paulo, mesmo nessa prisão, nessa masmorra, ele ainda dá uma palavra de fortalecimento na graça de Cristo para Timóteo. Bom, no versículo 6 aqui, conforme a lição, lê alguém, por favor, o versículo 6 do capítulo 4. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ok, aqui no versículo 6, a gente pode ver a seriedade diante da morte. Enquanto Timóteo ele era muito jovem, obreiro, Paulo já estava idoso. Então, quando Paulo aqui escreve essa carta, ele já não é um senhor mais de 40 anos, nem de 50, já está idoso. Como é que você pode comprovar que ele está idoso? Vai um pouco mais à frente, aí depois da carta de Tito, você vai ver na carta a Filemon, vai passar aí a carta do apóstolo Paulo a Tito,
Aí você vai a Filemão, verifica aí no versículo 9. Só 9, versículo 9. Versículo não é só o versículo 9. Tem capítulos aqui, não é só versículo. Todavia, peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, mulher, e também agora prisioneiro de Jesus. Então você vê que ele já estava já no Senhor. Entende? Mesmo assim, ele, mesmo com a sua idade avançada, ele não deixou nem a circunstância onde ele estava se encontrando, carcerado, numa prisão úmida, mesmo já de idade, isso não fez com que ele deixasse de servir a Cristo, mesmo ainda assim idoso, mesmo já de cabelos brancos, mesmo se encontrando numa situação totalmente adversa, que poderia muito bem parar de servir a Cristo, né? Já que está preso por causa do testemunho de Jesus, mas muito pelo contrário, você vê aqui dando palavras de incentivo para o jovem pastor Timóteo. O que podemos ver no versículo 6, porque já estou sendo oferecido por aspersão ou por libação, e o meu tempo de partida está próximo. Então ele entende que a hora dele, desse grande líder, já está chegando. Já está se encerrando o ciclo aqui na terra. Embora que para nós não temos a certeza de quando vamos partir, o dia, a hora, o momento, um ano, mas Paulo já sabia que o seu tempo já estava chegando ao fim. O seu ciclo aqui na terra já estava chegando ao fim. Então, mesmo ele sabendo disso, ele não vai medir esforços para deixar de continuar fazendo a obra, mesmo na prisão, escrevendo essa carta. A gente pode observar que Paulo tinha consciência de que a sua longa jornada estava chegando ao fim dessa honrosa missão. Paulo assegura que seu sangue seria derramado como oferta de libação, como cheiro suave. Então aqui Paulo quer dizer o seguinte, ele diz que estava sendo oferecido por libação. Ou seja, o que é essa oferta aqui de libação? Abra aí Números capítulo 28. Números capítulo 28, versículo 6 e versículo 7. Esta é a oferta queimada, continua, e foi ordenada no Monte Sinai, em cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. E a sua oferta de bebida será a quarta parte de um vinho para um convênio. E no santo lugar farás com que o vinho forte seja derramado para o Senhor, por uma oferta de bebida. Então, ou seja, esse holocausto contínuo que o sacerdote tinha que fazer todo dia, que eram 2 cordeiros, né, sem mancha, sem mácula, em cada dia, um pela manhã e o outro pela tarde, que teria que ser levado esse cordeiro diante do altar de dia e à tarde, para poder manter ali o fogo do altar continuamente. E um dos componentes dessa oferta seria o quê? Seria a bebida forte, o vinho. Esse vinho seria o quê? A libação sendo derramada sobre a oferta. E aí aquela carne queimava e subia como cheiro suave para Deus. Então Paulo, ele se coloca como aquela oferta de libação. Libação, isso? Então, como oferta de libação. Ou seja, a parte menor daqueles componentes para a oferta era o quê? Era o vinho, porque a parte mais importante era o cordeiro. Mas Paulo, olha, eu estou sendo oferecido como uma oferta de libação, aquele derramar aquele líquido sobre o animal. Vamos retornar aqui mais uma vez aqui na carta de Timóteo.
essa oferta não é uma oferta de pecados, mas sim uma oferta de gratidão a Deus. Versículo 7 e 8. Lê alguém, por favor, versículo 7 e versículo 8. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Bom, partindo mais um pouquinho adiante do texto, a gente pode ver que Paulo diz assim, combati o bom combate. Todos os apóstolos de Jesus eram homens que combatiam pela fé, uma vez que foi dada pelos santos. Homens que combatiam em nome da fé, combatiam as heresias, combatiam o erro, defendiam a palavra. Então, eles viviam em constante combate por causa da palavra. Abra aí, por favor, a carta de Judas, versículo 3. Antes do Apocalipse. Versículo 3. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Exatamente, uma vez que foi dada a fé para os santos, então tem que verdadeiramente combater. E Paulo fazia isso muito bem. Mas nenhum teve oposições e ameaça contra Paulo. Ou seja, Paulo foi o mais que muitas perseguições foram contra ele. Paulo foi apedrejado, sofreu naufrágio, sofreu chicotadas e tantas outras coisas que ocorreram para fazer desistir da fé. Ele não desistiu da fé cristã. Então, assim, além de Paulo combater, diz o texto que acabei a carreira. Acabei a carreira aqui, Paulo se refere a uma pista de corrida. Ou seja, todos nós estamos nessa maratona, nessa corrida cristã. Desde o momento em que você começa a dar a largada nessa longa trajetória, cada um vai chegar até o percurso final da vida cristã. Então Paulo aqui vai dizer que além dele combater o bom combate, ele terminou a carreira. Então se refere-se àquela pista de corrida. Ele não olhou para trás. Você já viu aqueles atletas que correm nas maratonas, que eles se disciplinam, eles se preparam para uma grande maratona. Você vê que eles se disciplinam com o corpo, o cuidado em dormir, o cuidado em se alimentar, o cuidado em estar bem fisicamente para uma grande corrida. E todos eles, da boa parte, querem chegar onde? No pódio. Você vê que alguns lá se vestem de Batman, Super-Homem, botam algumas fantasias para poder aparecer na televisão, mas depois param. Mas você vê que uma boa parte, todos querem o pódio, todos querem botar aquela medalha, todos querem ter o reconhecimento de que tudo que eles fizeram, se sacrificando, se moldando, até chegar lá. Então a nossa vida cristã é uma caminhada dessa mesma forma. A gente vai se moldando, a gente vai se renunciando, continuando essa maratona até chegar no pódio. Sendo que o diferente do cristão é que ninguém aqui vai ter aquele... como é que eu posso explicar? Quem que vai chegar primeiro? Não existe quem vai chegar primeiro. Porque todos nós iremos chegar. Então o apóstolo Paulo está aqui nos orientando por essa carta, que ele combateu o bom combate e terminou a sua carreira. Ele não olhou para trás. Muitos começam a carreira da vida cristã, mas desistem, recuam diante dos obstáculos. O pastor de uma igreja não pode se acovardar diante de dificuldades, mas firmando em Cristo, precisa prosseguir até o final. Então, quantos desafios podem acontecer?
para as pessoas que têm a sua fé em Cristo Jesus os obstáculos da vida, que podem fazer com que você possa parar nessa longa maratona. Mas quando você não olha para trás, você só está olhando aqui para frente, você vai ver que valerá a pena chegar até o final. Tá? Outro ponto aqui também, ele diz que ele guardou a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso quer dizer que Paulo foi fiel a Deus em todas as circunstâncias. Ele não se embaraçou com os negócios dessa vida. Então isso significa que Paulo guardou a fé, aquilo que era de mais precioso para ele. Paulo não guardou uma conta bancária, Paulo não guardou uma bela casa, até porque ele era um missionário ainda para lá e para cá, uma vida constante de situações adversas, mas uma coisa ele fez, ele guardou a fé, que é aquilo que é o mais precioso na vida do cristão, é guardar essa fé, essa crença em Cristo Jesus, que é algo que é o mais precioso para nós, é a fé, porque é pela fé que o cristão ele é conduzido nessa caminhada cristã, é pela fé. Diz assim, desde agora, versículo 8, a coroa da justiça não está guardada, a qual o Senhor juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos que amarem a sua vinda. Então, a coroa é como um símbolo de um prêmio, derivado das culturas gregas e judaicas, como uma recompensa. A coroa simboliza a honra de Deus, que é abençoar os seus fiéis. Então, a coroa, como Paulo aqui está dizendo que ele tem a certeza de que está sendo guardada para ele uma coroa, uma premiação. Então, ele tem a convicção, eu tenho uma coroa me aguardando. Eu tenho algo precioso me esperando que não é aqui nessa terra. Eu tenho algo que eu vou ser premiado por alguém que não vai me dar aqui, mas vai me dar lá no céu. Então eu tinha certeza. A coroa da justiça está guardada. Pode falar. Mas Paulo só teve essa convicção mesmo depois que ele teve um encontro com o próprio Senhor, né? Não, ali foi um processo, no sentido da conversão em Damasco. Ali foi um processo de conversão. Mas agora aqui nesse caso, ele já está crente, já de longos anos na fé, entendeu? São as circunstâncias diferentes. No decorrer da caminhada dele, ele foi entendendo, ele foi lendo as escrituras, Deus foi dando as revelações para ele, né? Inspiradas por Deus, e ele tem essa convicção, já porque está entranhado nele já o Evangelho, na palavra, né? Da graça, o Evangelho da graça. Então você acaba tendo a convicção, porque quando, por exemplo, uma pessoa que se converteu hoje, será que ela já vai ter a convicção de que já tem uma coroa reservada para ela, se ela não conhece nem o beabá do Evangelho? Ela não sabe nem o que é graça, não sabe o que é fé, não sabe o que é batismo, não sabe o que é ceia. Então, primeiro começa com os rudimentos da fé. E aí sim, na medida que ela vai caminhando, que ela vai recebendo a palavra, ela vai procurar entender sobre esse Evangelho, entender as Escrituras, entender as profecias, aí sim ela vai começar a se apropriar de coisas que estão na Bíblia que nos espera no futuro. Entende? Não é apenas uma experiência que eu me converti hoje, minha coroa da vida está reservada para mim. Ele sabe nem que é coroa da vida. Entendeu, meu irmão? Isso parte de uma experiência, de uma caminhada na fé cristã. Na medida que ele vai sendo introduzido a palavra, que a pessoa vai conhecendo a palavra, e isso vai fazendo com que ela vai crescendo no conhecimento e vai fazendo com que ela tenha a convicção de que ela vai receber o porfim. Tá? Entendeu, meu irmão? Vamos lá? Versículo 9 e versículo 10. Alguém lê, por favor, versículo 9 e 10? Procuraria ter comigo depressa. Eita, que maravilha! Porque demais me desamparou, amado este mundo presente, e partiu para Tessalônia, crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque ele me é proveitoso me
mistério. Posso ler de novo ela? Olha, Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque ele me é desdeitoso no meio do ministério. então nós observamos aqui que a partir desse versículo aqui, do versículo 9, a gente tem o clamor de Paulo na solidão. Ele está sozinho, mas não significa que ele está sozinho, que ele não vai sentir a falta de uma pessoa. Então, imagine só, um cara está preso dentro de uma masmorra, fria, úmida, próximo da sua partida e conscientemente entendendo por uma revelação. E é claro, os seres humanos precisam se relacionar com outros. A gente tem essa necessidade. Mas imagine Paulo agora solitário, sozinho, por causa da fé. Ele já estava um senhor de idade, imagine só, irmãos. Um senhor já de idade, solitário. Diz assim, no início da segunda carta, Paulo já havia demonstrado que sentia muito a falta de Timóteo, que era seu filho na fé. Ele sentia essa falta, sentia a presença desse filho na fé, alguém que ele instruiu, alguém que ele confiou na liderança, alguém que ele cuidou, mas agora ele sente falta de uma pessoa. Diz assim, desejava muito ver-te. Então, se os irmãos forem ver aqui, procura ver-te comigo depressa. Então Paulo aqui estava desejando ver Timóteo. Ele falou assim, mas tenha pressa. E dependendo de onde Timóteo podia estar, né? Seria dias, meses, dependendo da qual região que Timóteo se encontrava. Então ele está falando assim, venha depressa, eu preciso de que você esteja aqui. Nota que mesmo o líder, já de idade, um senhor de idade, ele mesmo com seu filho na fé, eu quero que você venha depressa. Então isso mostra essa sensação de que Paulo precisava de alguém. Está aqui no versículo 9. E diz mais, no final da epístola veremos a súplica de Paulo, seu filho. Procura ter comigo depressa. Vamos ver aqui no capítulo 4, aqui no versículo... já lemos aqui, já está aqui. Ele também revela por que da sua pressa em ver seu filho na fé. Vamos verificar aqui por que Paulo ele está dizendo procura ver-te comigo depressa. Tem um motivo. A gente vai verificar aqui agora aqui. Olha o versículo 10. Porque Demas me desamparou. Começa por aí. Então você vê na lei do contexto aqui, a gente vai entender por que ele está pedindo para que Timóteo venha depressa. Primeiro, que Demas, um dos seus discípulos, abandonou, amando o presente século, e foi para a região de Tessalônica. Já menos um discípulo dele que viajou, foi lá para Tessalônica e foi embora. E você vê Crescente para Gália e Tito para Dalmácia. Então você vê que alguns deles que Paulo tinha ali, tirando Demas que ele amou o presente século, você vê que dois desses, que Tito também que era um pastor, vão partir. Então por isso que Paulo está dizendo assim, vem depressa, porque alguns eu precisava estar e não estão, mas você eu preciso. Então Paulo queria que ele viesse depressa. Ele também revela a pressa em ver seu filho na fé. Demas desamparou, amou o presente século. Demas era um dos cooperadores do apóstolo Paulo, está na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Então Demas era um dos cooperadores que depois amou o presente século. Aí você pensa, poxa, mas Demas era um discípulo do apóstolo Paulo. Demas andou com o apóstolo Paulo e o cara se desvia. Um homem tão assim, com uma sabedoria, com um intelecto, com conhecimento, e que esse discípulo poderia extrair muito do apóstolo Paulo, mas ele já foi embora, se afastou. E diz mais aqui, porém será que ele foi, porém aqui na revista, porém será que ele havia se desviado? Não sabemos o certo,
O texto bíblico mostra que ele abandonou Paulo quando ele estava precisando de ajuda. O versículo também afirma que o momento em que Demas amava o presente século do que o amigo e irmão em Cristo. O momento de adversidade revela aqueles que amam de verdade. Ou seja, o momento em que talvez ele deveria cuidar de Paulo, amar Paulo, ele ama o presente século. Em vez de ele amar mais a amizade, ele amou mais o mundo. Se Demas. Entende? Olha como é que ele era um companheiro da obra de o apóstolo Paulo. No momento que ele precisou de Paulo, precisou da amizade dele, ele foi para o mundão. Abraçou o mundo. Não abraçou a amizade que ele tinha com o apóstolo Paulo. Então Paulo se sentiu desamparado. E diz mais que só o médico amado ficou com Paulo. Tíquico foi mandado para Éfeso. E só Lucas ficou junto de Paulo. Olha o versículo aqui, ó. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério, que era um dos servos de Deus, Marcos. E você vê que, ó, só Lucas está comigo. Do médico, lembra do médico que escreveu o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Atos dos Apóstolos? Então, ó, só ele está comigo. Então, aí diz aqui, também envia Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa. Mais um pouquinho abaixo aí, ó. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo. E os livros, principalmente os pergaminhos. Podemos analisar também outro ponto aqui nesse grande líder, é que a prisão de Paulo se deu tão de repente que ele não teve tempo para reunir as suas coisas. A prisão dele foi tão de repente, ele foi conduzido para Roma, foi levado para aquele cárcere, que não deu tempo de ele ter algumas coisas que pertenciam a ele. Então, por isso que ele pede aqui, quando tu vieres, para Timóteo, quando você vier, traze a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, os livros e principalmente os pergaminhos. Por que ele pede a capa? Porque está muito frio. Precisava de uma capa para poder esquentar naquela masmorra. Ele queria os seus livros e queria os seus pergaminhos. Ainda que ele estivesse próximo de morrer, e sabemos que o inverno europeu é muito rigoroso, mas mesmo assim, Paulo ele se preocupa em ler, em estudar, em se dedicar a Deus. Como é que pode, irmãos? Vamos para analisar, refletir. Uma pessoa que, mesmo estando dentro de uma prisão, ele não quer parar de ler, de estudar as Escrituras. O amor que ele tinha pelo Evangelho. Sim. Então você vê, olha, eu tenho essa necessidade. Mas eu te falo, poxa, mas ele não sabe que já está próximo de morrer? Para que vai adiantar então ficar lendo pergaminho? Mas ele queria ter próximo dele aquilo que o guiava, aquilo que o fortalecia. Era o quê? A palavra. O que nós podemos verificar nesse texto é que o apóstolo Paulo queria estar próximo daquilo que o guiava, que alimentava, que fortalecia. E no contexto que vivemos hoje da era moderna, o que mais tem acontecido é afastar isso aqui da gente. E é o que a gente mais precisa ter perto. Porque Paulo sentia falta disso aqui. Não era no livro da capa preta não, tá, irmãos? Na época não tinha isso aqui. Eram os rolos, os pergaminhos. Então Paulo sentia falta do quê? De ter contato, de estar perto da palavra para meditar. E hoje, no mundo que nós vivemos, nesse mundo aí moderno, o que mais tem feito a gente ter, deixar isso aqui guardado na gaveta. A gente não quer mais ter muito isso aqui por perto, para meditar, para ler. Por quê? Porque as coisas dessa vida têm embaraçado muitos cristãos. Por isso que muitos cristãos têm se afastado do Evangelho. Porque Paulo, mesmo estando na masmorra, ele falou, eu quero um livro, eu quero os pergaminhos, eu quero a capa, eu quero conhecer aqui perto de mim. Então você entende a preocupação dele ter as Escrituras perto dele? Como é importante para ele ter as Escrituras próximas dele? Isso faz até uma reflexão, né? Será que temos essa importância
de termos as escrituras próximas da nossa vida, não só dentro da nossa casa, no sentido de termos uma Bíblia dentro de casa, a questão da importância de você ler essa Bíblia que está dentro da sua casa, que é o que por ela que vai continuar te fortalecendo e te animando, exortando, enfim. Vamos lá, continuando aqui. Paulo pede, toda essa capa, o livro, o pergaminho, mas agora o versículo 14 abaixo diz assim, ó, Alexandre Latoeiro me causou muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Não sabemos muito bem sobre esse Alexandre Latoeiro, mas segundo a Bíblia de aplicação pessoal, Alexandre por ter sido uma testemunha contra Paulo no seu julgamento, que Paulo teve um julgamento. Mas o texto diz que esse homem causou muitos males à vida do apóstolo Paulo. Então não quer dizer que um crente em Cristo Jesus não possa sofrer o mal, até por uma pessoa. Mas tanto que Paulo diz, olha, ele me causou muitos males, mas Paulo também diz que o Senhor que ele seja pago segundo as suas obras. Por quê? Porque aquilo como planta, o homem colhe. Então, ou seja, o que eu planto aqui nessa vida, eu vou colher aqui nessa vida. Por isso que ele diz que o Senhor lhe pague segundo as suas atitudes, segundo as suas obras, porque ele me causou muitos males. Não sabemos o que seriam esses males que Paulo está se referindo, mas ele diz que, olha, que Deus faça com que ele pague. É um senso de Paulo, um senso de justiça. Correto? Continuando aqui, também aqui, ó, tu guarda-te também dele, ou seja, versículo 15, falando para Timóteo, tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Agora, no versículo 16, que Paulo agora, ele está sozinho perante ao tribunal. Agora, o apóstolo Paulo, um momento talvez assim mais importante, ele precisava ter. Quando você está no tribunal, hoje em dia, claro, né, quando a pessoa mesmo ela pode ser pega em alguma situação, levada para ser presa, ser julgada, ela precisa de um advogado. Mas aqui o texto mostra que no versículo 16 aqui, ó, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ou seja, em um julgamento em que Paulo foi levado pela corte romana, ninguém o assistiu, ninguém esteve com ele na sua primeira defesa. Então isso mostra, meus amados, que nem Lucas, o médico amado, se encontrava na cidade de Roma quando Paulo apareceu na audiência, mas ele não era murmurador, nem guardou mágoa de amigos ausentes. Ou seja, quando Paulo foi levado para ser julgado na sua primeira audiência, não tinha ninguém com ele. Mas também não quer dizer que Paulo ficou com raivinha. Poxa, até o médico amado não estava comigo presente. Paulo ficou com rancorzinho no coração porque não tinha um amigo para estar com ele naquela audiência que ele teve que prestar esclarecimento para ser julgado. Poxa, não estava. Até o médico amado Lucas não está do meu lado. Você vê que Paulo não tinha nenhum rancor nenhum. Por quê? Porque ele tinha maturidade. Entende? Ele sabia separar bem as coisas. Isso aqui nos faz, embora que ele tivesse alguém, uma companhia para estar presente com ele, e não teve, isso quer dizer o seguinte, que a atitude de Paulo nos faz recordar a postura de Jesus na cruz, quando exclamou, Pai, me perdoa, porque não sabe o que faz. Então Paulo tinha maturidade o suficiente para que ele não deixasse isso se abalar sua fé, porque no momento que ele precisou não tinha alguém do lado dele, mas isso não fez com que ele ficasse, vou me afastar do Evangelho, porque ninguém estava comigo na audiência. Isso não passava pela cabeça dele. São coisas que para nós, como cristãos, nos faz refletir e nos faz amadurecer nas nossas atitudes como pessoas na fé em Cristo Jesus. Esse texto aqui nos dá tantas lições para as nossas vidas, como nós estamos aprendendo essa manhã.
Continuando aqui. Sentindo a presença de Cristo. Lê alguém, por favor, aí, versículo 16 e versículo 17. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me separaram. E isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fique livre da boca do leão. Isso aí também. Só. Interessante que, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. O Senhor me assistiu e me fortaleceu. E naquela audiência, no primeiro momento, ele se sentiu desamparado. Não opulte isso não. Correto. Porém, mas o Senhor está lá no trono, me assistiu. E ele, então, parece que Paulo sente uma graça naquele momento que ele está sentado ali, ou em pé, diante daquele tribunal. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Mesmo sozinho, mesmo sem a companhia física de alguém, mas a presença de Cristo estava com ele. Olha que coisa, olha o que podemos ter aqui como lição para nossas vidas, aquele momento solitário em que ele precisava de uma companhia, mas a companhia estava dentro dele. Por isso que diz que o Senhor me assistiu e o Senhor me fortaleceu. Sabe, essa graça que estava nele o fortaleceu mediante aquela situação de ausência de alguém ao lado dele. E diz, oi? Passa até para a gente a fé, né? Sim. A certeza Sim. que ele tinha e a convicção que ele tinha que verdadeiramente o Espírito Santo. Sim, exatamente. Tanto que ele escreve aqui, diz, Deus me assistiu e Deus me fortaleceu. Mesmo sem não tendo pessoas por perto naquela hora, mas a graça de Cristo estava nele. Então a gente verifica aqui com tanta maturidade do apóstolo Paulo, sabe? Uma situação tão difícil, em que situações tão menores quanto essa, a gente, sabe, a gente precisa verificar nas Escrituras que pessoas tomaram atitudes completamente diferentes, pela sua maturidade, pela sua experiência, pelo seu entendimento. E isso aqui nos faz refletir também. Diz assim, o Senhor me assistiu e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem. Então, outro ponto aqui, além do Senhor assistir e fortalecer ele, para que fosse cumprida a pregação. Que pregação é essa, hein? Pregação do Evangelho. Essa pregação aqui, em que Paulo se refere, é a pregação do Evangelho, para que fosse cumprida e todos os gentios a ouvissem. Quem são esses gentios? São os povos não judeus. E a missão do apóstolo Paulo é o quê? Fazer o evangelismo diante de várias nacionalidades, digamos assim. Então, para que para mim fosse cumprida a palavra da pregação, para que os gentios a ouvissem. Então, Paulo tinha uma convicção na sua chamada ministerial para que fosse cumprida a pregação da palavra de Deus. Mesmo sabendo estando preso, ele sentia-se livre da boca do leão. Interessante, né? Que ele diz que ele ficou livre da boca do leão. O que seria esse leão aqui? Será que é um leão, aquele leão que era jogado na arena? Então, a gente não pode também falar assim, porque o apóstolo Pedro diz que o inimigo é como um leão, que fica rugindo buscando quem possa tragar. Mas ele diz aqui, eu fiquei livre da boca do leão. A gente sabe que lá em Roma, os irmãos já devem ter visto, talvez pela internet, na televisão, aquele coliseu. E aquele coliseu ali era um lugar de espetáculo, irmãos. Então assim, e qual era a atração para o público daquela época? Era ficar ali, matar um ser humano, era um gladiador lutar contra o outro, eram várias interatividades ali, para as pessoas ficarem ali presas ali naquele estádio,
e poderem gritarem, poderem clamarem, ver um gladiador lutando com o outro, e até os cristãos, que muitos deles que foram perseguidos foram levados para lá. E aí aqueles cristãos indefesos, como ovelhas, sendo devorados por feras, e aquilo era um espetáculo para todo mundo. Era um espetáculo. Sangue, muito sangue derramado, muita gente morrendo. Mas aquilo ali era um espetáculo para a plateia. Era um divertimento para os romanos. Mas Paulo diz, eu fiquei livre da boca do leão. Talvez Paulo quer dizer, referir esse leão que ficava na arena, onde eles soltavam, deixavam com fome. Soltavam os bichos, eles partiam, não querem nem saber. O que vinha pela frente rasgava tudo. Para você ter uma ideia, né? Diz assim, e o Senhor me livrará de toda má obra. Ou seja, de todos os ataques, de todas as obras más, todas as práticas feitas contra o apóstolo Paulo, todas as circunstâncias que ele viveu. Mas ele diz, o Senhor vai me livrar de todas essas obras más. E me guardar para o Senhor. Paulo não estava se referindo ao livramento físico da morte. Ele já estava se despedindo de uma forma comovente nos versículos 6 e versículo 8. Então, quando a gente retorna aqui para o capítulo 4, no versículo 6 e versículo 8, aqui já é uma forma de Paulo está aqui se despedindo. São palavras de despedida desse gigante da fé, desse líder diante da chegada da morte. Essas são as suas últimas palavras.